E aí, muito bem-vindos a mais um episódio do KingCast, King Podcast. King Podcast. King Podcast. Hoje a gente está aqui com uma pessoa... Uma celebridade. Uma celebridade, não. Uma celebridade. É mais fácil... Eu não vou falar o nome. É mais fácil encontrar o presidente do que encontrar o próprio. ele. Mas antes eu preciso que vocês se inscrevam no nosso canal, comentem aqui e deixem a sua sugestão, comentário, principalmente sobre a pessoa que a gente está trazendo aqui hoje. Com certeza. Tá, aqui é o nosso amigo Emerson Dantas. De 15 anos. De 15 anos. De 15 anos. Não que ele tenha 15 anos. Obrigado por ter aceitado esse convite desde já. Ah, tamo junto, gente. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado por estar aqui. Eu acho que todo mundo já tem que seguir, curtir, comentar o King Podcast, levar isso pra todo mundo. Porque isso daqui é pérola, isso daqui é ouro demais. A gente conseguiu, né? Porque você era pra vir ser um dos primeiros convidados. Só que a gente não tava conseguindo data. A gente não conseguiu agenda desde o início do ano. Quantas vezes você já viajou de avião esse ano? Amanhã eu vou fazer o meu voo 80. Só em 2025. Qual é o nome daquele filme do executivo que anda no cartão? Eu vou te mandar, por Mas favor, é com George Clooney. Isso. Engraçado que quando o Emerson me falou assim, eu viajo a 70 e pouco. Aí eu falei, nossa, que legal. Ele falou, não é legal. Porque eu não paro em casa. Não é legal. Não é. Principalmente aqui, eu acho que o Galeão aqui, o Santos Dumont também, esse trajeto ali também não é confortável. Não, o Santos Dumont pra minha casa dá uns 15 minutos. Não, calma aí. Eu gostaria de ressaltar, por quê? Lembra a gente era em Campo Grande. Nem era Campo Grande. Era um pouco antes de Campo Grande. Era Campo Grande já? Campo Grande, Estrada Posse. Tá vendo? Da posse para o mundo. Da posse para o mundo. Eu lembro, inclusive fizemos algumas fotos. Tá vendo só? Aí agora ele mora 15 minutos do aeroporto. O que é maravilhoso pra mim hoje, né? Mas assim, imagina, são 80 voos durante um ano, é muita coisa. É muita coisa. E não terminou o ano, eu ainda vou fazer umas 3 viagens esse ano. Caramba! Caraca, muito massa, né? Brasília, é muita Goiânia. bênção também, né? Muita. Eu tô conhecendo o Brasil todo, né? Ó, esse ano eu fiz Brasília, Vitória, Mato Grosso, Amapá, Acre. Cara, Sério? Acre, tu ficou... Acre. Cara, Acre longe pra caraca, Acre. velho. Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Eu acho que Maranhão. Acho que só esse ano. E tudo isso foi para eventos ou para mapear processos ou para ensinar mapeando processos? Os 3. Antes de tudo... É muita coisa que a gente quer falar. Vamos lá. Antes de tudo, eu quero que você conte a sua história. Faça um resumo, não importa se você vai falar da sua parte pessoal, da sua parte... tem que falar da você Marcela. Você também canta. Canto. Conta Tô cantando pouco, né? Mas canto. Conta um pouquinho sobre o Emerson Dantas. Vamos falar de Emerson Dantas. É chato nascido isso, em Campo né? Grande, nascido em Campo Grande. Permanecido em Campo Grande. Permanecido em Campo Grande, nascido em Campo Grande. Casei com Marcela, né? De Bangu. Marcela, de Campo Grande ela também. De Campo Grande. A gente morava perto. Eu pegava minha bicicletinha do meu pai, botava ela na garupa, levava ela pra casa. Iam pra ir pra paróquia. Pra ir pra paróquia, né? Era da paróquia Nossa Senhora da Conceição, lá no São Vitor. Cantava lá, né? Canto, né? Ainda na igreja, né? Ainda canto na missa, pego as minhas escalas. Vou cantar domingo agora, minha escala. Legal. Muito massa. Ou seja, mesmo que você esteja sem tempo, encontre tempo para Jesus. Sempre. Ó, eu virei sommelier de paróquias. Porque eu vou em missa no Acre, vou em missa em Maranhão, em missa... Tocantins, fui em Tocantins. Meu Deus! Então eu vou participando de missa em tudo que tudo que é canto, que é lugar, né? assim. Porque uma coisa que eu acredito, né? E a gente compartilha, embora a gente seja de igrejas diferentes, a gente compartilha do mesmo sentimento. É verdade. E da mesma certeza. Verdade. Se não fosse Jesus, verdade. Eu não conseguiria dar conta de nada disso. Verdade. De nada disso. Verdade. Porque existe o glamour que as pessoas veem, né? De você estar no aeroporto o tempo todo, de você estar indo em restaurante o tempo todo, no palco. Esse é o glamour muito bacana. Mas esses 5%...
tem todo um por trás que é a solidão do hotel. Sim. É a solidão da viagem, é eu deixar meu filho e minha esposa em casa. É o medo. É o medo, é o desconhecido, é o desbravar o tempo todo. Verdade. Eu falo de um assunto que eu não você tem poucas referências no mercado. Verdade. Então, quando eu vou lançar um produto na internet, a gente fala assim, quem são as pessoas que estão lançando? Não tem. Não tem. Eu sou o primeiro a fazer. Então, inclusive, nós lançamos nós juntos. lançamos juntos. Desculpa aí, porque Desculpa. começou com a gente também. Começou aqui. Aí conta a tua história depois da bicicletinha com o Marcelo. E aí casamos, aí foi quando eu conheci Má Monteiro. Má vendo? Monteiro, que foi a Tirava fotógrafa. foto antigamente. Tirava foto antigamente, foi a fotógrafa do meu casamento. E a gente se apaixonou pela profissional e a pessoa que a Má é. Quando a gente conversou com a Má, falou assim, cara, tem que ser ela. E foi engraçado, porque Má chegou atrasada no dia que ele foi apresentar. No West Shopping? No West Shopping. Eu lembro. E eu já assim pra Marcela, falei assim, Marcela vai chegar atrasada. Já não vai rolar. Aí chegou a Má com a malha dela, cheio de foto, ficou assim, aí no desenrolar da conversa, quando terminou a conversa, a gente falou assim, é a Má, não tem jeito, é a Má. E aí a Má participou, né, conheceu a nossa história ali no casamento. E ali a gente começou, eu já trabalhava com processo, eu trabalho com processo há 20 anos, né? Então, assim, eu tenho 15 anos de casado, 23 anos de namoro com o Marcelo. Então, nesse meio período aí, quando eu conheci Má, já mapeava o processo, né? Uhum. Só que numa vida muito presencial, muito... Empresa, né? Empresa, todo mundo ali junto. Então, quando a gente começou a falar sobre ir para a internet, por exemplo, eu já era professor de MBA. Verdade. Eu já tinha uma história, eu já palestrava em eventos, né? Eu já coordenava escritório de processo nível Brasil. Então, no mundo presencial, eu tinha uma autoridade. Já. Uhum. E aí, quando a gente começou a pensar, vamos pro digital, eu falei pra Má. Eu falei assim, Má, eu já tenho autoridade. Sim, sim. E foi bom, e deu bom. Escuta só. Aí a Má virou pra mim e falou assim, na internet você não é ninguém. E aí eu falei assim, como? Delicada. Delicada como um rinoceronte. Aí eu falei assim, não, eu sou professor de BMEC, eu sou palestrante, tal. Fomos pra internet. E quando fomos pra internet, veio o choque. Falei assim, que de fato não sou ninguém na internet. E aí começamos a fazer um trabalho. Mas muita gente chega e fala assim, porque eu já tenho esse título, assim que eu colocar o produto no ar, eu vou vender. Aí eu falo, não vai. Aí mas você foi humilde. De falar assim, verdade. Tem uns que falam assim, não, as pessoas estão erradas. O mundo todo tá errado. Eu sou o alecrim dourado de Jesus. Aí eu falo, tchau da mentoria, porque não tem como. Mas acho que esse ponto da história foi muito interessante, porque a gente está falando ali na pandemia, né? Que foi quando a gente começou. Eu estava em depressão, eu tive burnout em 2018. E aí não tinha percebido, não sabia. Eu trabalhava muito, eu era workaholic, quer dizer, ainda sou, né? Chegou um ponto que eu trabalhava em 9 lugares ao mesmo tempo. Então, e queria lançar ainda. E queria lançar. Não lançou. Nem queria lançar ainda. Nesse momento, nem queria lançar, não. E quais esses novos trabalhos? Né? Aula, consultoria, mentoria, tudo ao mesmo tempo, dando conta de 9 coisas ao mesmo tempo durante a pandemia. Era impossível de dar conta. E aí, eu tive burnout nesse tempo. Tive depressão, entendi que estava em depressão, né? A gente teve 2 perdas durante a pandemia, né? E Marcelo, foram 2 gravidezes que não evoluíram. E aí eu, num estado de depressão bem complexo, terminando o mestrado na França. E aí esse ponto é engraçado, que as pessoas falam assim, mas você estava na França, eu estava na França tendo crise de ansiedade. Mas você estava tendo crise de ansiedade na França. Você imagina eu em outro país tendo crise de ansiedade em outra língua, tendo que estudar para passar no mestrado, para fazer o mestrado, entrevista em outra língua. Sim. Às vezes eu chegava em casa... Não tinha água quente. Não tinha água quente. Um frio europeu, janeiro. Todo mundo fedido dentro do metrô. Todo mundo fedido dentro do metrô. E aí eu queria desistir várias vezes. Eu chegava em casa e falei assim, não dá mais, eu quero ir para casa, eu quero ir embora. Eu tava em crise de ansiedade, né? Por isso que Marcela não tivesse ido comigo para a França, eu não tinha dado conta. Não tinha dado conta mesmo. Nesse momento eu recebi convite para ir morar em outros lugares, para fazer trabalho. Eu falei, não tenho condições nem de discernir nada. Eu preciso terminar o mestrado para depois verificar o que eu vou fazer. E aí, Má lançou um desafio de 21 dias. Foi. E aí, eu vendo Má lançando, mas eu nem aí. Aí, Marcela, ela ligava o celular nas lives dela e deixava alto para eu ouvir. E assim,
assim, como eu sou fã de Mar Monteiro, eu ouvia, mas não ouvia. Impossível de eu não ouvir, né? Aí ela falou assim, por que você não faz esse desafio de 21 dias da Mar? Eu falei assim, não tem, quero fazer. Não queria nem tomar banho, imagina fazer desafio de 21 dias. E aí ela falou assim, não, faz. Aí eu descobri que ela já estava conversando com a Mar sobre essa situação total. Aí Marcela comprou o desafio de 21 dias e falou assim, olha, tá comprado, você vai fazer. Eu falei assim, tá, aí eu vou fazer. Aí descobri que tinha alguns amigos que estavam fazendo também. Aí eu falei assim, vambora. Isso eu sempre gosto de falar, porque isso foi uma das ajudas, né? Eu estava tratando com psiquiatra, com terapia, mas isso me ajudou muito, porque eu tive que criar uma rotina. Porque eram 3 posts por dia e 30 stories, porque eu não fazia nada. Imagina isso. E ela brigava quando as pessoas não faziam. Ela brigava. Aí eu tava moderando. Eu era o moderador. Aí eu falava, cara, meu Deus do céu, o nego não vai conseguir. Tinha você e mais uns 5 dando burnout lá. Eu tinha medo da Mar. Eu falei assim, não, eu vou fazer. E aí, quando eu percebi que isso, eu terminava às vezes o dia sem lembrar que eu estava mal. Entendeu? Então, assim, aí era o primeiro dia, aí o segundo dia, eu chegava no final do dia, eu não lembrava que eu tava mal. Sim, legal, bacana. Então, eu falei assim, cara, então vamos seguir, porque isso tá funcionando, né? Isso tá me ajudando. E aí e aí comecei a fazer, aí meu Instagram começou a surgir mais gente, a galera começou a chegar pelo digital, e uma coisa que eu gosto de falar assim, uma coisa é quando você vai pro digital e você não é ninguém no mundo acadêmico, você não é ninguém aqui fora. Construir do zero, você constrói do zero uma autoridade que muitas vezes é fundada em nada. No vento. Eu vejo um monte de gente falando besteira. Muita diferença. Besteira assim, sabe o conceito básico? Não tem. Então assim, eu fui pro digital, eu estava no mestrado internacional, com MBA, uma universidade federal, professor, anos de experiência. Então, isso para mim foi muito natural. A gente expandiu o que já estava dando certo. Exatamente, exatamente. O que eu acredito muito, porque tem gente que lê o livro, eu li um livro, e agora eu sou expert naquilo ali, daquele assunto, mas nunca vivenciou aquilo ali. Nunca. Então, você fez ao contrário, o que a gente sempre fala, né? A gente vivenciou aqui atrás para depois expandir mais. É o teu caso. Sim, exato, né? Eu lembro do meu orientador de mestrado, uma vez eu falei para ele assim, aí eu acho que, ele virou para mim e falou assim, vamos parar. Você não perdeu nada para achar nada. Nesse nível. Aí eu já ouvi isso do coach Jailton. Já. Verdade. Aí eu parei e falei assim, ele falou assim, primeiro, tá baseado em quê? Quem falou sobre isso? Mas eu tô trazendo algo novo. Eu falei, você não tá trazendo nada novo, você não tá fazendo doutorado. Então, isso foi muito importante, porque isso fundamentou muito, tudo que eu posto na internet, ele é muito bem fundamentado em conceito. Né? Então, aí a gente terminou os 21 dias, meu Instagram tava bombando, foi quando o Mar falou, cara, vamos lançar um curso. Foi. E aí lançamos um curso, a gente vendeu mais de 100 cursos naquele momento ali, né? Feito assim. E eu lembro que eu raspei a cabeça. Nossa, a pandemia foi eu raspei a cabeça. Eu, Gustavo, né? O meu filho, a gente raspou a cabeça, a identidade, imagina, um processo depressivo terrível. E aí isso foi muito legal, porque depois desses 21 dias, aí a gente começou a trabalhar de fato na internet, né? Então ali, Marcela me apoiando pra caramba ali, todo esse momento. E aí quando passa a depressão, e aí eu lembro exatamente como que foi, como que eu entendi que a depressão tinha saído, né? Porque quando eu comecei na depressão, quando eu entendi que tinha começado, quando eu aceitei, porque você aceita que está. Né? Você aceita. E enquanto você não aceita, você fica ali lutando contra a corrente. Até eu entender que meu organismo, por exemplo, eu tenho hipotireoidismo. E aí meu endocrinologista falou o seguinte, o seu corpo, com as suas taxas hormonais, ela é preparada para a depressão. Então, qualquer gatilho ele te derruba, né? Ele te derruba. Então, você tem que tratar. Então, eu trato, de fato. Então, tem as questões químicas, tem as questões psicológicas ali que eu estava enfrentando. E aí, quando eu entendi, eu estava num momento de adoração na igreja. Estava com uma amiga do lado cantando uma música, até aquela música que me acompanhou muito na adoração, na depressão, a música da Midian Lima. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quando tocou essa música, eu entendi que eu estava em depressão. E aí eu chorei muito, tinha uma amiga do meu lado, a Miriam. E ali entendi e vivi esse momento. Em 2022... eu estava num momento de adoração,
a Miriam do meu lado, a gente cantando junto a mesma música. Mesmo cenário. Mesmo cenário. E ali eu entendi que tinha acabado a depressão. E aí, na mesma hora, me deu um desejo absurdo de dirigir, porque eu tinha pânico de dirigir. Foi o sinal que Deus me deu, assim. Eu saí do evento, liguei pra Marcela e falei assim, vou alugar um carro. Vamos pra casa dos nossos pais, lá em Campo Grande. Do nada. Do nada. Marcela, como assim? O que houve, cara? O que aconteceu? Eu falei assim, vamos alugar um carro. Ela falou assim, vambora, pega o carro. Aí peguei o carro, anos sem dirigir. Ela é muito parceira. Muito parceira. Nossa, muito. Marcela compra qualquer ideia. E aí fomos pra Campo Grande, tal, e eu tinha entendido que tinha acabado o processo de depressão. 2 meses, 1 mês ou 2 meses depois, teve uma eleição na Arquidiocese para a coordenação da Renovação Carismática Católica, que é onde eu atuo, e eu fui eleito coordenador arquidiocesano. E eu só poderia ser eleito coordenador arquidiocesano, eu só aceitaria isso, de fato, na hora eu aceitei, eu só aceitei porque eu já tinha entendido que o processo depressivo tinha acabado. Então, você vê assim, Deus ele foi organizando as coisas da minha vida, tanto pessoal quanto profissional. E aí, hoje, né, depois de tudo isso e depois desse processo, hoje eu falo isso com muita tranquilidade, porque hoje eu sou um dos maiores nomes de gestão de processos no Brasil. Sim. Então, teve todo um... Né, a pessoa fala assim, teve alguém que falou assim pra mim, você gosta de aparecer, né? Aí eu falei assim, terapia é maravilhoso, porque você consegue devolver o desconforto, né? Eu falei assim, eu gosto muito, mas por que isso te incomoda? Ai. Não, eu não me incomodo. Você não se incomoda também, não. Tanto. Então tá bom, tá maravilhoso. Nem eu tô incomodado, nem você tá incomodado. Mentira, tô super incomodado. Sim. Mas assim, eu gosto de aparecer. Eu gosto. A gente gosta de aparecer. Se eu não gostasse de aparecer, eu não tava aqui. Exato. Eu gosto de aparecer. A grande questão eu gosto de aparecer. Eu tenho que mostrar. Graças a Deus eu tenho que mostrar. Isso não me incomoda mais, porque em algum momento isso me incomodava, né? Porque você fica... com medo do julgamento. Com medo do julgamento. E a gente que nasceu no subúrbio, existe um preconceito pessoal, de você aparecer. né? Você não pode aparecer. Ninguém precisa saber o que você tem, o que você está fazendo. Quem é você? Você não precisa. Assim, então, pera lá, vamos lá. Assim, eu sou professor, eu gosto de cantar, então eu gosto de aparecer. Sim. É natural. Então... esse processo todo me ajuda muito também a hoje ter total consciência de quem eu sou e o que eu posso mostrar. Tem coisas que eu não mostro porque não cabe mostrar. Sim, não está na estratégia de mostrar. Não está na estratégia. Então, isso me ajudou muito, inclusive na forma de comunicar as coisas. Né? Tudo que a gente vai comunicar, ela precisa ser de forma intencional. Verdade. Isso eu aprendi muito contigo. Né? Então, tudo tem essa intencionalidade. E aí, hoje, as pessoas me conhecem no presencial, né, como professor, às vezes como mentor, como orientador, como consultor, mas também me conhecem na internet. Né? A gente utilizou... Eu fui o primeiro que começou a utilizar memes para falar de assuntos sérios. Foi. E no início, você vai lembrar, enfrentava muito preconceito. Muito. Porque o meu nicho... vamos falar do hater daqui a pouco. O meu nicho, ele é um nicho onde as pessoas... a mesma pessoa que está no LinkedIn e está no Instagram, mas no LinkedIn ela quer parecer ser muito inteligente. Sim. E aí, para ela parecer ser muito inteligente, ela precisa desdenhar de outras, ou do Instagram. Ela tem que diminuir alguém para ela se sentir grande. Se sentir grande. Sim. E aí é muito engraçado, porque quando alguém posta alguma coisa do Instagram, aí eles respondem assim, nossa, eu não tenho Instagram. Como se fosse... o Mário, o Cortella. Deixando o dinheiro na mesa e achando que ainda tá tirando onda. Eu não tenho Instagram, porque eu sou uma pessoa muito culta. Gente... É de uma palhaçada, né? Assim, é de uma besteira. Então, no início, tinha muito preconceito, né? Do meu nicho com essa questão. Você sabe que tem uma rede social que é como se fosse um Twitter ou Threads, só que só para pessoas inteligentes? É mesmo? Eu tenho. Claro que eu tenho. Óbvio que eu tenho. Ai, droga, eu não tô. Eu também não. Eu não sou inteligente. E lá dentro, não sou tão inteligente. As pessoas... Hoje eu li até um tweet, né? Que falava assim, eu amo estar aqui. Porque nessa rede social... lá no Threads, é uma eterna festa com muita gente gritando. Aqui não, aqui são pessoas só inteligentes. Aí botaram uma foto de uma mulher bem famosa sentada no sofá da casa dela, de óculos, com pijama e um jornal. Como eu me sinto quando eu entro nessa rede social. Aí, 200 e poucos comentários falando, é verdade, eu também. Ou seja, deve ser o povo do LinkedIn que tá lá.
Pode ser. Então se libera. Depois me passa. Agora lembra... Não me passa, não. Eu tô aqui lembrando. Não, vou te mandar porque é bem legal. E um ponto positivo que não depende de algoritmo. Não tem algoritmo que segura, que retém igual o Instagram. Isso é legal. Isso é bem legal. Só que agora com o chat GPT, tu escreve um texto lá, copia, cola e meio que fica assim. Então todo mundo é inteligente, né? Todo mundo parece... Mas é uma rede bem legal, assim. É uma rede de newsletter. Newsletter. Né? Newsletter. É uma rede disso dentro dessa rede social. É bem interessante. Depois eu vou passar pra vocês. Me passa. Agora, deixa eu lembrar daquela vez que a gente foi fazer um lançamento lá na sua casa. Eu, você, Diego, que tu tava... No meu duplex de Botafogo. É, claro! Tomamos café, oramos. Foi. E aí a gente... Agora você não tá mais lá, né? Agora a pessoa já evoluiu, né? Mas foi muito, muito doido, né? Porque a gente tudo ali naquela mesma energia, aquele mesmo momento ali de vamos lá, vamos mais um. É tenso. Lançar é tenso. Lançar é muito tenso. Você imagina, foi meu primeiro lançamento. Sabe né? que eu não quero mais lançar na minha vida, né? O Diego fica assim, mas lança. As pessoas ficam, porque hoje eu só tenho a mentoria que é fechada. Eu não vendo ela. Sim. E aí todo mundo fica, mas Má, você vai lançar alguma coisa? Lança alguma coisa aí, o Diego. Má, você tem que lançar, eu não quero lançar nada. Eu fiquei traumatizada de tanto que eu lancei. É muito tenso. Eu deixo no perpétuo, que é melhor. Vamos deixar no perpétuo, que vale mais a pena. É uma energia e um investimento que não vale a pena. Não vale mais Não hoje. vale mais hoje. Por quê? Porque, por exemplo, você passa 3 meses preparando sua audiência, investindo, porque você investe tempo e energia nisso, e o retorno que você tem cobre os 3 meses e praticamente você fica no 0 a 0. Então, hoje em dia, já não é tão lucrativo assim. Como era antes, é verdade. Não é como era antes. Hoje em dia, o que está dando muito... Existem outros modelos, é mentoria, né? E comunidade está voltando muito forte agora. Comunidade está voltando Nossa, muito. Eu tenho a minha comunidade. Por que eu não dou aula nela? Eu tenho a minha comunidade. Eu vou te botar na minha comunidade. Por que eu não dou aula nela? Não entendi. Vem pra cá, eu vou te botar pra dar aula nela. E eu tenho... É verdade, sim. Existem muitos grupos de processos espalhados. Sim. E eu tava em todos. E aí, quando eu comecei a ter muito hater... E aí eu aprendi que quando... Eu lembro do primeiro que a gente comemorou. Meu Deus do céu. E eu aprendi que quando a gente tem hater, é porque a gente tá ficando famoso, Exato, né? tá evoluindo. E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou construir a minha comunidade e eu não fico dependendo dos outros grupos pra me divulgar. Verdade. E aí eu não corro o risco desses haters que me enchem o saco, que assim é chato, é uma energia que você gasta ali. Teve um que eu tive que falar assim, queridão, eu sou casado. Sabe, porque assim, já chegou no nível que as pessoas têm dificuldade de entender isso. O hater, ele espelha o que falta nele. Sim. Ele é um tremendo... Ele acha que ele tá abafando, falando mal de você, só que ele é um tremendo inseguro. E aí, eu terminei a discussão com esse hater numa postagem que eu fiz assim, olha, quando Pedro fala sobre Paulo, você sabe mais sobre Pedro do que sobre Paulo. É verdade. E aí ele se doeu muito quando eu coloquei isso. E aí o mentor deles, o mentor desses haters, ele tentou me difamar num dos grupos. Mentira! E aí era um sábado à noite. Eu tava num casamento, assim. eu falei, gente, essa pessoa não tem o que fazer da vida. Não. No sábado à noite eu tô com a minha esposa num casamento, ali me divertindo com todo mundo. E aí ele começou, quis me difamar num dos grupos, assim, Brasil, que tava muita gente influente do meio de processos no Brasil. E eu falei assim, Marcela virou pra mim e falou assim, você não vai responder nada. A gente tá num casamento, pronto, deixa. Marcela é equilibrada. É equilibrada. E eu deixei. Aí, uma colega que estava fazendo mestrado na França, de Paris, ela me mandou uma mensagem. Ela falou assim, não. Não vou deixar. Aí ela foi. Aí uma galera se uniu e aí me defendeu. Porque quem não me conhece pessoalmente, às vezes acha que eu tenho essa cara de entojado. Por conta das fotos, porque do que vê. Acha que assim, você deve ser... Teve uma pessoa que falou assim, eu achava que você era super metido. Meu Deus. Aí eu falei, gente, eu sou tão gente boa. Muito! Tão da gente! Eu sou tão galera. E aí, ficou tão mal pra ele, que aí depois ele me mandou uma mensagem em particular, pedindo desculpas. No particular? No particular. Podia ter colocado no grupo. Colocou, depois ele colocou. Tá. Aí ele pediu, ele falou assim, eu posso me retratar no grupo? Eu falei assim, pode do jeito que você quiser. Eu falei assim, agora só... Aí eu descobri que ele era o mentor desses haters. Aí eu falei assim, a questão você tem encabeçado um movimento contra mim
Desnecessário. Você tem seu público, eu tenho o meu e tá tudo bem. Uhum. Tá tudo bem. Você tem o seu público, eu tenho o meu. Gente. Maravilhoso. Cara, eu tenho tantos amigos que são concorrentes, entre aspas. Sim. Cara, a gente se encontra, a gente discute, a gente conversa. Porque tem seu público, eu tenho o meu. E tá tudo bem. Gente. Né? E aí, eu falei assim, gente, eu devo estar ficando famoso mesmo. Muito. Aí eu fui rezar, eu fui me colocar. E aí, entendi. É sobre isso. Se você vai se colocar à frente dos outros, as pessoas vão te tacar pedra. Vão. Não tem como fugir disso. Não tem. Não tem como fugir. Uma coisa que a gente fala muito é que o sucesso é solitário. Porque quanto mais você vai buscar mais pra frente, mais negar pessoas próximas você vai ter que negar. Porque é muito difícil. Aquela velha frase, né? Você é a combinação das 5 pessoas que andam. Mas é muito verdade. Sim. Em qualquer situação. Hoje a gente estava falando com outro mentorado meu sobre você estar em regime e aí você está andando com 5 pessoas que ao invés de te chamar para academia, estão te chamando para o McDonald's. Ou seja, tu vai conseguir emagrecer? Não, você não vai ser forte para isso. Sim. E quanto mais a gente busca, mais a gente se distancia de algumas pessoas e essas pessoas ficam sendo os haters. Por quê? Você tá olhando indiretamente falando assim, você é um jumento parado aí. Porque eu saí de onde tu saiu e tô lá na frente. Então, elas começam a querer falar mal da gente. Eu lembro que quando eu tava fazendo as lives, né? Eu recebia muito hater também. E muita gente, da época do mercado de casamento, falava mal, começou a falar mal de mim. Não sei se você lembra que vocês também se reuniram pra me defender. E aí eu te pergunto, onde estão essas pessoas hoje? Ninguém sabe. Entendeu? Então, a gente tem que ter inteligência emocional para suportar, obviamente, para não cair, né? Vamos aprender com Marcela. Inteligência. Marcela precisa dar Marcela precisa dar um treinamento, porque a gente tem que olhar aquilo, não deixar entrar no coração, se posicionar e criar para ir para frente ainda. Aí é loucura. O hater, se você olhar por um outro aspecto, ele te empurrou para tua comunidade. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, é a questão da perspectiva, né? Também. Não é bom. De maneira nenhuma é bom isso. Você receber essa pressão negativa. Essas pedradas. Mas as pessoas se tornaram mais fãs de você. E aí, inclusive ele. Porque o hater é um fã enrustido, Exato. Né? Quando, na verdade, né, ele segundo Maquiavel, ele teria que ser seu amigo, pô. Se fosse esperto. Se fosse esperto. Ele ganhava muito mais, não é? Ele seria muito mais hater. Se fosse esperto. Mas aí, por exemplo, esse momento foi muito complicado pra mim. Porque, complicado, assim, no sentido de você digerir tudo isso, assim, ao mesmo tempo, né? Porque era eram mais de um vindo de vários locais diferentes, né? E nada isso me desabonou em qualquer momento, mas é cansativo você ter que lidar com isso, né? E aí fui lembrando ali de Moisés, né? Moisés indo falar com o faraó, e o faraó, né? Deus endurece o coração do faraó, no fundo tá treinando Moisés para algo. Então, eu tava muito nisso, né? Falei assim, é Deus me treinando para eu lidar com coisas maiores. E treina, a gente sabe disso. Coisas maiores. Porque o método que eu trago, e aí eu falei isso numa palestra, o método que eu trago para mapear processos em um dia não é mágica, é método. Então, o problema é que a maioria das pessoas que trabalham com processos são de exatas. Eu sei porque eu sou matemático de formação. Então, assim, a maioria das pessoas vieram da engenharia, da matemática, das exatas, da TI. E quem trabalha com exatas tem um medo na vida, que é lidar com gente. Só que para você mapear processo, ou você melhorar processo, é gente. Não existe processos e gente. Sim. Existe processos e gente. Com gente. Quem executa qualquer atividade dentro do processo é gente. Gente, é verdade. Então, o método que eu tenho, eu trago gestão de processos e psicologia humanista. Junta os dois, gerou o MP1, que é o método de mapeamento ágil, que a gente mapeia processos em um dia. Então, quem aplica o método consegue mapear processos em um dia porque engaja as pessoas. É simples, não tem mistério. E assim, hoje, a gente tem... Cara, eu tenho a Rede Globo como cliente. Eu tenho o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul como cliente. Eu tenho a Honda Brasil como cliente. Então, quando a gente vai nesses lugares, e aí eu vejo
aplicando e a galera fazendo, eu falo assim, cara, você não sabe mapear processo em um dia porque você não quer. Eu até fiz outro vídeo assim, sobre ou você aumenta o sacrifício ou você diminui o sonho. Não tem como. Foi. E aí eu até brinquei com que foi assim, se você quer mapear processos em um dia, então você aumenta o seu sacrifício. Ah, não quero mapear processos em um dia, não gosto do Emerson, então diminui o sonho. Vai demorar 3 meses, 6 meses e tá tudo bem. Vai ficar sem emprego, vai ganhar pouco. É isso. Porque os meus mentorados, eles têm pelo menos um acréscimo de 25% no salário deles. Que legal. E assim, isso é muito legal a gente ver. E você, quando a gente começou lá, eu vou fazer essa pergunta, mas eu acho que eu já sei da resposta. Então vai lá. A pergunta é, você, naquela época, achava que você estaria onde você está hoje? Eu vou responder que sim. Eu acredito que você é uma pessoa que nunca ficou de falsa modéstia. Vou fazer aqui porque eu ganhei esse dinheirinho aqui. Não. Eu acho que foi isso. Foi isso? Foi. Há 10 anos atrás, eu tracei... Tu sabe que eu sou o louco do planejamento, da gestão de risco, né, da organização das coisas. A minha área de trabalho, meu computador é um escritório com prateleiras. Enfim, eu tenho um certo toque. Então, há 10 anos atrás, eu lembro que em 2015, eu estava dando uma palestra em Brasília, primeiro fórum de gestão pública em Brasília, e ali eu fui fazer meu planejamento de 5 e 10 anos. Então, no meu planejamento de 10 anos, daqui a 10 anos, eu serei uma referência de gestão de processos no Brasil. Uma referência importante de gestão de processos no Brasil. Então, todo o caminho que eu tracei de estratégia foi para que 2025 eu fosse uma pessoa, uma referência influente em gestão de processos no Brasil. Então, isso era mapeado. Tudo que a gente vivenciou foi parte de uma estratégia para a gente chegar até aqui, o caminho, para a gente chegar até hoje onde eu tô. Tudo bem que teve uma pandemia, uma depressão que não estava, né, e aí a gente reorganiza a roda. Nunca é reto. Nunca é reto. Senão a gente chegava muito mais rápido. Mas ele tem o norte. Agora... Deixa eu só abrir um parênteses aqui para o ouvinte que tá ouvindo a gente tá falando pra caramba, mas talvez ele não saiba o que é, de fato, mapear processos. Boa. A gente tá falando aqui e talvez, né, tem alguém com dúvida. Eu vou só fazer uma Agora, outra aqui. Por favor. Por quê? Como eu acho muito importante, você sabia onde você queria estar daqui a 10 anos e você traçou, você escreveu. Então, eu acho isso tão importante, porque às vezes a gente fala assim, onde você quer estar daqui a 10 anos? Eu quero ser a melhor pessoa, o melhor profissional ou um dos melhores de mapear processo. Como? Eu não sei. Quando? Daqui a 10 anos. Só que nos 10 anos acontece tanta coisa que você, no meio do caminho, fala, não quero mais processo, não quero mais isso, vou fazer aquilo outro, vou fazer aquilo outro. Você desenhou, falou, aqui que eu quero chegar. Então, eu acho muito importante isso. Sim. Faz diferença? Faz total diferença. Porque, primeiro, quando você materializar sonho, verbalizar sonho é importante. Sim. Por vários motivos. Porque você precisa professar isso. Você precisa acreditar naquilo que você está sonhando. E aí Deus vai abençoar ou não dentro daquele sonho. Mas você precisa verbalizar aquilo. Você precisa materializar. Então, onde eu estou, onde eu quero chegar. Tem um problema cultural que no Brasil a gente não pensa planejamento. Né? Planejamento, a gente aceita retrabalho, mas a gente não aceita planejar. A gente aceita muito fácil o retrabalho. Então, eu aceito fazer um negócio meia boca e depois corrigir, do que parar, planejar e fazer de uma vez só. Então, temos uma questão que é cultural. Por isso, a maioria das pessoas não conseguem responder aonde eu estarei daqui a 5 anos. A maioria das pessoas não vão conseguir, quem está aqui nos ouvindo, a gente vai perguntar agora para vocês, aonde vocês estarão daqui a 5 anos, 90% não saberão responder aonde estarão daqui a 5 anos. Quem dirá daqui a 10 anos. Façam então, esse exercício, então, já materialize, escreva aonde eu quero estar. Mas aí tem muita gente que tem falsa modéstia. Eu vou colocar alguma coisa. Gente, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. O mesmo trabalho. Para isso, eu vou aproveitar aqui e vou indicar o livro Quem Pensa Enriquece. Vamos lá. Que vai ajudar muito a você desenhar, porque o teu subconsciente ele precisa saber para onde você está indo. Porque quando acontece essas sinuosas da vida que acontece, você com um desenho, você não esquece para onde você vai. Verdade. Entendeu? É importante não esquecer para onde vai. Por isso que se verbalizar é muito importante mesmo. E o quadro dos sonhos, tu chegou a fazer?
Marcela me ajudou a fazer o quadro dos sonhos. Marcela é uma Marcela princesa. Marcela é maravilhosa. Ela me ajuda em tudo. A gente aprendeu isso, o Diego gosta muito também, né, amor? De fazer o quadro dos sonhos. E aí, isso é legal? Eu faço anual. O meu desenho, eu não faço ele a longo prazo. Eu faço anual. Esse ano, o que eu quero? Eu quero isso. À medida que eu vou conquistando, eu vou... E às vezes ele esquece. Às vezes ele esquece, porque no outro dia ele chegou pra mim aqui com um caderno que você não era desse ano, era um outro ano. E aí você falou assim, aqui, olha... Eu esqueci desse caderno. Aí quando pegou... Olha, isso aqui eu conquistei, isso aqui também. Olha o quanto é importante. É importante para celebrar essas conquistas. Sim. Eu faço, mas aí é a minha veia mais professoral, né? Eu faço um planejamento estratégico a longo prazo com revisões anuais. Então, eu vou fazendo meu balanço de scorecard ali com os objetivos estratégicos e aí eu vou anualmente Tá vendendo revisando. isso no low ticket? Isso. Tá não tô. Tinha que vender no low ticket, eu já compraria. Aí, tá essa planilha, esse negócio aí, eu não sei o que é. Simplificada pra júniors. Exato. Pode fazer. Simplificada boa, pra júnior, pode ser sério. Low ticket, deixa rodando. É que a gente faz muito isso nas empresas, né? Tipo assim, fazer um planejamento estratégico, tá? Onde você quer chegar? A empresa não sabe. As empresas brasileiras não sabem pra onde chegar. Eu peguei uma empresa que um ex-aluno de MBA me ligou e falou assim, a gente está desesperado, porque a gente foi, compraram a gente, né, foi vendida, e precisava entregar para essa sede norueguesa o seu planejamento. E eles não tinham. Não tô falando de uma empresa que fatura 100 mil, tô falando de uma empresa que fatura milhões Meu Deus. por ano. Não tem o seu planejamento. Gente, mas isso é mais comum do que possa parecer. Tá? As empresas brasileiras têm uma dificuldade absurda de planejar, de ter objetivos e saber aonde quer chegar. Eu quero a planilha. Tá? Tu quer a planilha? Eu já Pode tenho. mandar o link. Não, a dele. Eu quero a dele ali, ó. Eu quero a dele de planejamento aí, ó, de 10 anos, eu quero a sua, entendeu? Boa. Por quê? Pessoas criativas demais não gostam de planilhas. Não. Se quer me matar, é mandar eu preencher planilha. Não, meu Deus. Aí o Diego já é da planilha. Aí, às vezes, hoje mesmo ele tava lá mexendo e puxando aqui, não sei o que. Eu falei, o que é isso? Aí ele, não, isso aqui pra mim me ajuda e tal. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Eu não consigo, né, amor? Não consegue, Marco. E tá tudo bem. Pessoas criativas precisam ter alguém da planilha do lado. Precisa ter. Precisa ter. É o perfil. Pessoas empreendedoras, por exemplo. Quem é empreendedor não consegue ficar em atividades operacionais. O empreendedor, ele tem ideia, ele precisa de alguém que operacionalize essa ideia. Exatamente. É isso, é entender, o processo é esse. Eu sou criativa. Você é criativa. Mas eu não... Eu acho que falta muito repetição. nos gestores também entender pessoas e saber qual é o local de cada uma. Diego, isso é muito importante, porque eu vou te falar o seguinte, a nossa escola de liderança Brasil, ela não é nem do período industrial, ela é do período feudal. Caraca. Então, assim, você não produz 10 celulares, tá fora. É muito mais do que produção, é microgerenciamento. Por exemplo, o gestor brasileiro, ele vai... Se ele tiver que escolher entre 2 empregados, eu vou te dar 2 perfis, tá? Tem a Má, que ela trabalha de casa. Sim. Ela consegue resolver o problema que você resolve na metade do seu tempo, mas ela trabalha de casa. Sim. E o gestor não está vendo ela. Você trabalha presencial, você vai gastar o dobro do tempo dela. Ele vai preferir ficar com você do que com ela, porque ele está vendo o que você está fazendo. Ele está morrendo de medo se a Má está vendo Netflix durante o dia, ou se ela está passeando com um cachorro, ou se ela está fazendo outra coisa. Ele está focado no micro, ele quer ver você. Ele não está preocupado no resultado. Ele não sabe gerenciar resultado. É mais do que estar preocupado, ele não sabe, ele não tem ideia. Como é que se gerencia pessoas? Você passou por isso esses dias. Por favor, sem nomes. No off a gente fala sobre isso. A gente sem nome. Agora tu pode explicar que o Diego falou o que é o processo. O que é mapeamento de processo. Tá. Você imagina o seguinte, a sua organização, para fazer esse podcast, uma série de atividades precisaram ser organizadas para que esse podcast acontecesse. Tem todo um processo de organização das coisas, de infraestrutura, de gravação. Tem alguém organizando a agenda, tem alguém organizando a pauta, tem alguém organizando os convites. Tem uma série de ações que as pessoas estão executando para que chegasse esse dia e a gente estivesse gravando. E a gente também está fazendo o processo. A gente está... A nossa atividade de gravar o podcast, estamos aqui fazendo. Sim. Depois que terminar esse momento, alguém vai ter atividade de editar vídeo, de publicar. Então,
Você imagina, isso acontece uma vez. Aí a gente conseguiu fazer. Imagina todo dia. Isso está acontecendo todo dia. No mês, 100 gravações de podcast. Pronto, acabou sua operação. Se você não souber o que você está fazendo, então, normalmente o que vai acontecer? No Brasil, as empresas começam a recorrer a mapeamento de processo quando percebem que estão perdendo dinheiro. É muito mais corretivo do que preventivo. Sim, Muito mais. Sim, então, mapear processo nada mais é do que entender como que as atividades da operação de qualquer empresa acontece, olhar para elas, identificar os problemas, pensar as melhorias e começar a implementar essas melhorias e monitorar para verificar se aquilo que foi colocado como melhoria, se a implementação delas está gerando um retorno esperado. Entendi. Sim, Agora, você mapeia e vê os problemas. Sim. E quem resolve os problemas? Você dá aquela dica de falar, ó, se fizer desses, se botar a garrafa aqui, vai melhorar. Ou tem uma pessoa para traçar soluções? Aqui é que está a essência do método. A cadeia, né? Quem sabe o parafuso solto, quem conhece o parafuso solto, é quem aperta ele todo dia. Então, eu não acredito no modelo que o profissional ele traz a solução de casa para a empresa. Porque assim, eu resolvo o problema da tua empresa em 5 minutos. Sim. Olho, digo o que você tem que fazer. Em 5 minutos eu resolvo o problema da tua empresa. Vírgula, entre muitas aspas. Sim. Porque tem coisas ali acontecendo que eu não tenho ideia. Sim. Então, é de uma arrogância eu achar que eu vou chegar na sua empresa e vou resolver todos os problemas dela. Cara, isso foi muito bom porque acontece no meu minha mercado, percepção. cara. Cara, o mercado de marketing é isso. É cheio de guru Cara, não, que tirou o conceito do vento. Esse método aqui vento. é pra você. Não, eu tenho esse método. Esse método. Pode aplicar que vai dar certo. Cara, o Emerson é diferente. Ele tem outro processo, a empresa dele é diferente. Ele pensa diferente, o negócio dele é diferente. Por isso que eu não acho que nenhum mercado é saturado. Não, O nível de concorrência do Brasil é tão baixo é baixíssimo. que qualquer um que decida realmente ser bom, e eu falo isso porque eu mentoro profissionais. Então eu tô vendo o bastidor. E eu falo assim, sabe, apertar um pouquinho aqui vai funcionar. Sim. Então eu vejo que a baixa concorrência é enorme. E que se você for um pouquinho mais esperto, dedicado, você explode. Explode. Eu vou te falar assim, em 2013, eu fiz MBA em gestão de negócio no BMEC. Em 2013, eu e um grupo de amigos, a gente falou assim, vamos montar uma consultoria de processo? Vamos. Montamos uma proposta e levamos para o Centro de Empreendedorismo do IBMEC. E aí, o orientador ele falou o seguinte, olha, a ideia de vocês não é ruim, também não é boa, mas também não é ruim. O que eu posso dizer para vocês o mercado no Brasil é tão ruim, que vocês vão bombar com essa ideia. É isso. É isso. Entendeu? Sim. Então, tem toda uma questão que a gente pega assim, cara, no Brasil tudo é oportunidade, porque o serviço é muito ruim. Muito. É muito ruim. O serviço é muito ruim. Então, qualquer coisa que você faça a mais, qualquer valor percebido que você consegue trazer, você já ganha muita coisa. Exato. Então, você imagina, quando eu comecei a falar de mapear processos em um dia, para o meu mercado que gasta-se 3, 6 meses mapeando processo... Esse caso foi caçado, né? Louco. Eu conversei fui dar uma palestra em Brasília, e aí a gente foi almoçar com uma galera, teve uma pessoa específica que ela falou o seguinte, olha, eu te odiava. Eu falei assim, até brinquei, falei assim, nossa, mas eu sou tão gente boa. Aí ela falou assim, eu te odiava, porque quando você começou a falar de mapear processo em um dia, os nossos clientes começaram a falar o seguinte, como é que vocês demoram 3, 6 meses se o Emerson entrega em um dia? Nossa. E o nosso faturamento, como é que vai ser? Gente, é porque não existe, assim, você imagina, mapear processo é você desenhar um fluxo de atividades, um diagnóstico, sem identificar tantos gargalos. Assim, nem os gargalos estão dentro do mapeamento, é só você desenhar um fluxo. Você gasta 3 a 6 meses para desenhar um fluxo, porque as pessoas querem fazer por entrevistas individuais. Não dá. As pessoas querem seguir um caminho psicanalítico, sabe? Do psicanalista e o analisado. A referência é essa. Você entrevista, é muito mais porque... você não sabe lidar com gente, então você coloca numa sala fechada, eu vou conversar com a Mari, depois eu vou conversar com você, depois eu vou conversar com o fulano. Aí demora muito. Demora muito, porque eu converso com você traz uma informação. Vou conversar com o Diego, ele vai me falar
outra perspectiva do mesmo processo. Sim. Eu vou conversar com uma terceira pessoa, ela vai dizer que vocês dois estão errados e ela vai trazer outra. Sim. Como eu, que estou construindo o processo, tenho uma mente mais analítica, e normalmente a galera é de exatas, ela pega todas as informações, ela monta o quebra-cabeça com base no que ela entendeu, não foi com base no que vocês disseram necessariamente. E aí ela monta, ficou lindo, um processo lindo, maravilhoso, seguindo todos os parâmetros BPMN, todas as siglas de gestão de processo. E aí ela mostra para o grupo, aí o grupo vira para ela e fala o seguinte, não foi isso que eu disse. Aí ela volta a estaca zero. Nossa! Só que não volta a estaca zero unicamente. Volta a estaca zero com um grupo frustrado, com 3 meses de perda e uma percepção da autogestão que aquele trabalho não serve para muita coisa. Verdade. Então, o meu método, eu começo com a autogestão identificando que ganhos a gente vai gerar com esse projeto. Quais são os ganhos que vocês querem, quais são as grandes dores que vocês sentem e que ganhos a gente quer gerar com esse projeto. Então, aí eu vou mapear, aí eu junto todos os envolvidos do processo. Quem são as pessoas que colocam a mão na massa? Eu quero as pessoas que colocam a mão na massa. Então, a gente vai mapear o processo, identificar problemas, priorizar, pensar ações de melhorias, montar um plano de ação. Montamos o plano de ação, eu volto na autogestão. E aí eu volto na autogestão e digo para ela o seguinte, olha, isso aqui foi o que o grupo construiu. E às vezes a autogestão fala o seguinte, Emerson, isso daqui está muito pobre. Eu falei assim, é o seu grupo. Nossa! São as suas pessoas. São as pessoas que você contratou. É o que elas conseguem dar. E se a gente trouxer uma ideia, fala assim, o seu grupo não tem maturidade para assimilar. Você vai passar meses tentando implantar alguma coisa. Eu vou te falar o que vai acontecer. E não é previsão, são 20 anos de experiência vendo isso. Não é bola de cristal. Sabe o que vai acontecer? Vai ser o seguinte, você vai passar meses se frustrando, tendo resistência, e aí você vai trocar algumas pessoas, porque você não vai aguentar mais. Você vai contratar novas pessoas, que você vai criar uma nova cultura, só que ela tem uma curva de aprendizado. Você vai gastar mais tempo para implementar algo que você acredita, mas você não tem certeza que de fato vai dar resultado. Verdade. Então, o ciclo é esse. Então, às vezes, faz o que o grupo conseguiu pensar, porque você vai ganhar a maturidade desse grupo. Quando você ganha a maturidade desse grupo, você consegue inserir outras coisas, porque as pessoas se sentiram parte. Sim. E aí você chama elas pro processo. E aí facilita muito, elas tiram as armaduras e estão super dispostas a fazer as coisas. Às vezes até começa cheio de armadura. Mas depois quando elas percebem que estão no processo exatamente. Contigo, elas se sentem elas validadas ali. Ouvidas, elas foram ouvidas. Verdade. Finalmente alguém parou para ouvi-la, parou para ouvir os problemas que ela sente no dia a dia, para ela finalmente poder falar daquele parafuso que todo mundo ignorava. É verdade. E agora tem alguém ouvindo aquilo dali. Então, as pessoas vão se colocando... e elas mesmas vão implementando as melhorias, elas se sentem parte do processo. Literalmente. Literalmente. Você mapeou o processo de uma cliente minha uma vez. Foi. Da Camila, não foi? Foi. Aí eu queria que você... A gente tem ali ainda 12 minutos e eu queria que você trouxesse uma dica para... Porque você, né, Rede Globo, Honda... Mas para o pequeno... Eu tô muito chique. Universidade Federal do Acre. Nossa, mãe do céu. Mas para o pequeno empreendedor, que fatura aí mais ou menos 1 milhão... Que tem de 1 a 10... A 5 milhões por ano? Não, 1 a 10... De 10 funcionários. Como que pode uma pessoa... Essa pessoa não tem esse acesso, muitas nem sabem que existe um mapear processo, porque isso vem muito da gestão empresarial. Sim. Então, para um médico, para um dono de clínica, um nutricionista, um advogado, não tem isso. Como que ele pode dar o primeiro passo, te contratando, eu sei, mas como que ele pode dar o primeiro passo de entender o que ele tem que fazer ali para crescer? Como é que você daria essa dica para essa galera? Vamos lá. Isso para qualquer nicho, tá? Qualquer nicho, qualquer empresa, qualquer organização, vamos dizer assim, né? Existe um artigo chamado... uma empresa é uma coleção de processos. E é verdade, toda ação que uma organização faz, seja ela uma empresa ou não empresa, faz parte de um processo. Então, toda organização tem um conjunto de processos. Tem as atividades que as pessoas fazem todos os dias. Emerson, não sei mapear processo, eu não entendo os conceitos, eu nem gosto disso, mas uma coisa você sabe fazer. Pegar um papel, uma caneta e listar. Você vai conversar com todo mundo, junta todo mundo, você quer tratar um assunto, quais são as grandes dores que vocês sentem no seu negócio? O que está doendo no seu negócio? Então, olha, eu estou faturando pouco, ou meu atendimento é ruim, ou eu demoro muito para entregar, tem muita reclamação. Quais são as grandes dores do seu negócio? A partir dessas dores do seu negócio, você vai responder uma pergunta, que é: que ações nós fazemos dentro do processo onde tem essa dor?
E aí, se eu estou falando de faturamento, que o faturamento é baixo, você associa direto o processo de vendas. Se eu estou falando que o custo é muito alto, tenta identificar aonde está o custo alto. É em viagem? É em compra? É em contratação? Porque aí você já vai achar qual é o processo que você vai trabalhar. Prioriza. Né? Um dos grandes erros de pequenos empresários é não prioriza, e aí quer tratar tudo de uma vez. Verdade. E aí não trata. Verdade. Então você vai perceber, se você parar para perceber agora que a gente está em dezembro, se você parar para pensar, quem está nos assistindo aí, fica essa reflexão e faz essa análise. O que você queria melhorar no início do ano, até agora, você não melhorou. Você ficou enrolando o ano todo porque você queria tratar tudo, não conseguiu e procrastinou. Sim. Na própria empresa. E aí não prioriza. Então, Caraca, prioriza. Prioriza. Então, aonde está doendo mais? É o faturamento, é a reclamação, é o custo, é a venda que é mal feita, enfim. Aonde está doendo? A partir disso, junta as pessoas que participam daquele processo, e quando a gente está falando de pequena empresa, é bom porque são poucas de pessoas. Então, lista junto que ações nós fazemos no nosso dia a dia, onde esse problema, onde essa dor apareceu. Listou tudo, aonde a gente consegue melhorar. E eu já vou fazer assim, um exercício rápido, que quem está nos assistindo aqui pode fazer. Lista o que você faz no seu dia. Lista todas as atividades que você fez hoje. Agora, lista as atividades que você fez na semana. 2 atividades, pelo menos, você consegue cortar. 2. Vou dizer que, assim, 100% de certeza. Eu vou querer anotar tudo que eu vou ter que pensar para poder... você consegue tirar dessa sua semana. E aí, quando eu te pergunto assim, se você não escrever, eu vou te perguntar. Pensa em tudo que você faz durante a semana. Agora, tira 2 atividades. Você vai falar assim, não consigo. Tudo que eu faço é essencial. Ok. Agora, escreve tudo que você fez e tira 2 atividades. Tu consegue? Consegue tirar. Tem que escrever. O segredo é escrever. O segredo é materializar. Sim. É materializar. Tudo a gente precisa materializar as coisas. Porque quando a gente sai da mente, a gente coloca no papel, a gente dá uma ordem. Concorda? Concordo. A gente dá uma ordem. Então, quando eu tiro da minha cabeça e falo assim, eu vou ser um dos nomes mais influentes no Brasil em gestão de processo. Eu tirei da minha cabeça, coloquei no papel. Eu dei uma ordem, eu decretei isso. E Deus abençoou. Eita glória. É isso. Mas é isso. E Deus abençoou. É a mesma coisa para a empresa. Você precisa materializar as coisas por diversos motivos. Por uma questão espiritual, Sim. a gente precisa decretar. Por uma questão psíquica. Porque quando você materializa, você enquanto está na sua mente... É autossugestão. Enquanto está na sua mente, ela está ali. Quando você materializa, você assinou um contrato com você mesmo. Mas você assinou esse contrato. Por isso, quando a gente vai mapear processo, e eu dou uns post-its para as pessoas, isso escreve. Não, escreve você, que melhoria é essa. Escreve você, que dor é essa. Porque é a sua dor. É a sua sugestão. Aí, quando ela escreve, ela está assinando um contrato com ela mesma. Então, materializar as coisas é muito importante. É muito importante. Muito legal isso. Cara, muito legal. E funciona também mapear, porque a gente falou de mapear processo para ver um erro, um problema. E existe mapear processo para crescimento? Mapear processo, ele é um diagnóstico. Tá? É um diagnóstico. Você vai utilizar isso para o que você quiser. Tá. Por exemplo, no campo empresarial, eu posso mapear um processo para resolver problemas. Sim. Eu posso mapear processo para identificar, por exemplo, competências que eu preciso para o meu ponto de crescimento. Eu posso mapear um processo para gerenciar risco. Então, eu posso mapear um processo de venda e verificar que riscos esse processo impõe. E aí você vai fazer a gestão de risco, você vai fazer um plano de ação para gerenciar risco, não necessariamente para resolver um problema. Então, o mapeamento do processo ele é start para você conseguir fazer todas as outras coisas. Porque é um diagnóstico. É você olhar tudo que eu faço está aqui agora materializado num papel. Legal. Entendeu? E você consegue mexer como se fosse um jogo de dama, né? Você tem... As peças. Sim. Um Lego, vamos dizer assim. É um Lego. Você montando, é um Lego. Você tem um mapa. Aí, vamos supor que seja um mapeamento que já tá dando certo. E você quer crescer. Você vai olhar para ele e você vai saber para onde você vai crescer. Verdade. Aonde você consegue crescer. Exatamente. Né? E você pode olhar para aquilo dele e falar assim, por que eu tô fazendo essa atividade até agora? E que retorno essa atividade dá? Sim.
E aí você corta uma atividade, corta uma, corta outra, insere outra. Contrata pessoas. Contrata pessoas. Isso aí vai sobrando caixa, né? Vai Sim, você vai organizando aquilo dali. Sim. E aí, um dos nossos grandes problemas no Brasil é que a gente tem dificuldade absurda de organizar coisas. Porque organização é tido como chato. A pessoa que organiza as coisas, ela é tida como quem tem toque de organização. É a pessoa muito organizada. Ela já até fala assim, eu acho que eu tenho toque. Ela já meio que já... É muito organizado. Muito organizado. Então, a gente se adaptou a viver na bagunça. É só a gente olhar vários lugares do nosso país. Sim. Da nossa cidade. Sim. As coisas são desorganizadas. As casas, elas crescem de forma desordenada. Não funciona. A cidade, ela se dá de forma desordenada. Verdade. E como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Não é. Não é. Verdade. Quando a gente entra em contato, por exemplo, com culturas mais europeias, você não entra numa empresa europeia onde os processos não estejam definidos, claros para todo mundo. Então, quando você pega uma empresa... Por que o europeu ele tem maior facilidade de obedecer regras? Porque na cabeça dele, quanto mais ele obedece às regras e quanto mais ele segue o processo, mais tempo ele tem para qualidade de vida. Porque o europeu não trabalha final de semana. Entendi. Entendeu? Precisa ir para a Europa, hein? Precisa. Inclusive, trabalha até quinta, né? Não, até sexta. Mas trabalha regradinho. Inclusive, tem restaurantes que não abrem na hora do almoço. Em determinadas cidades turísticas, não. Mas em algumas cidades, não abrem na hora do almoço. A gente foi perguntar, mas não abre? Por quê? Não. Como assim? Porque eles estão almoçando. Ué, e vem de que horas? Você que muda a sua hora. Você que muda a sua hora, porque eles estão almoçando. Manda um carioca fechar no centro da cidade na hora do almoço. Mano. Na Alemanha, algumas cidades, por exemplo, domingo não abre nada. Dependendo de onde você estiver, não abre nada. Todo mundo já se organizou para fazer o seu almoço, fazer o seu jantar, para estar em casa, porque não abre nada. Que é o correto. Que é o correto. Gente. Falando de qualidade de vida... Sim. Porque, e você vai pensar, também. E custo também. Por que eu organizo o meu segunda a sexta? Para que no final de semana eu tenha qualidade de vida. Eu estava numa parceria com o pessoal de Portugal e pra gente é super normal falar de imersão final de semana. Super, acabei de sair de uma imersão agora. Desculpa, 100 alunos na imersão, 95 alunos em engajamento 2 dias, sábado e domingo. E aí, fui propor isso pra galera de Portugal. E aí eu tava quase criando um problema diplomático. Falou assim, não. Sábado, domingo é para a família. E aqui... E eu falei assim, vocês estão certíssimos. E aqui, se você pontua isso, você é tido como falta de produtividade, você procrastinador. Preguiçoso. Porque aqui, os próprios gurus... incentiva você a não participar de aniversário, não participar de Natal, trabalhar, ficar trabalhando. Teve um guru... o obstinado, né? Teve um guru, que não vou falar o nome, que ele falou, olha, eu sentei aqui durante, 5 anos, eu perdi a festa dos meus filhos, a formatura dos meus filhos, o nascimento, tudo. Eu só trabalhei porque eu sabia que eu ia dar uma condição de vida melhor pra eles. Isso pra mim não é bonito. Condição de vida para os meus filhos é eles lembrarem de mim como alguém muito bacana, alguém legal, alguém que estava junto. Boas memórias. Boas memórias. Adianta faltar um aniversário? Faltar um Natal? E ele, né? Como se fosse algo uau. Não é o que eu vendo. Não é o que eu vendo. Não Por exemplo, na minha imersão, eu falei assim, a gente vai começar a nossa imersão 9 às 5. E aí 2 horas de almoço, porque eu deixei sábado e domingo. Eu falei assim, 2 horas de almoço. Dá tempo para vocês almoçarem com a família de vocês. Legal. Vai começar às 9, porque quem vai à igreja, 9 às 5. Porque quem é católico vai ter missa às 7 horas da manhã em alguma igreja. Sim. Para quem não é católico, e às vezes não tem um culto às 7 horas da manhã, mas vai ter um culto às 18 ou às 19. Verdade. Então, assim, você vai ter tempo de viver a sua vida social. Verdade. E a sua missão, porque pra gente que frequenta a igreja, a gente não falta o domingo. Não dá pra Não falta o domingo, não dá pra faltar o domingo. Né? Eu não posso faltar uma missa ao domingo, faz parte da minha fé, da minha doutrina. Então, assim como eu também não quero faltar, também não quero que eles faltem. Sim. Eu não posso trazer uma conversa fiada pra vender. Não, vocês têm que ser produtivos. Porque foi de tanto trabalhar enquanto os outros dormiam, que eu tive burnout aos 32. Exato. Então, assim, aí eu comecei a entender, produtividade é você gerar muito resultado com pouco esforço. Então, assim, hoje em dia, eu lembro que estava numa consultoria e aí a gente tinha uma televisão, assim, na mesa, aí, tipo, o cabo estava lá do outro lado e eu estava aqui. Aí eu precisava projetar o meu computador. E aí a pessoa que me contratou, ela estava ali e falou assim, não, isso vem para cá para você poder botar o seu cabo, tal.
Eu falei assim, não, peraí, ela tem Wi-Fi? Tem, então peraí. Aí conectei aqui no Wi-Fi. Ela falou assim, mas era só conectar. Eu falei assim, mas eu não vou perder esse tempo caminhando. Ela falou assim, nossa, mas você evita retrabalho para tudo. Eu falei assim, para tudo. Evitar retrabalho está no meu sangue. Legal. Então, assim, não existe você evitar retrabalho só no trabalho. Em tudo. A sua filosofia, minha filosofia de vida é evitar retrabalho. E falando de forma pessoal, em casa, com Marcela, com Guga, com tudo. Como é evitar o retrabalho familiar? É você ser o chato. O Gustavo fala assim, meu pai é o chato do planejamento do risco. Porque, por exemplo, quando vamos fazer tal coisa, vamos. Eu já mapeei todas as possibilidades, eu já tenho eles só vão. Assim, vamos viajar. Então, vamos viajar. Quem pensou? Qual o período do ano? Aonde a gente vai? No período do ano, aonde a gente vai, tem chuva, é muito quente, é muito frio, o que tem lá? Então, todo esse mapeamento eu vou fazendo para eles. Eles não se preocupam com nada. A passagem já está comprada, então, o período que está comprado, tal. Para eles é chato ter uma pessoa que faça isso. Sim. Só que isso vai evitar que a gente tenha estresse. Isso vai evitar que no meio do caminho eu tenha que perder meu tempo para resolver algum problema. E aí eu consiga ficar ali focado neles. Isso evita você gastar muito dinheiro. Né? Porque se você não planeja, não adianta. Não planejou, vai gastar mais caro. Verdade. Não tem jeito. Top. Não tem jeito. Finalizamos ali o nosso horário. Quer falar E eu queria que você deixasse uma mensagem bem breve aí para o nosso público, uma mensagem pessoal. Fique à vontade. Primeiro, sigam a Monteiro e Diego. Não tem como. A mais vezes brinca comigo e fala assim, você tem um tempo para mim, para fazer um negócio? Fala assim, para vocês eu tenho qualquer tempo do mundo. Qualquer tempo do mundo. Segundo, planejem tudo que vocês forem fazer. Né? Se vocês têm um negócio, seja pequeno, médio ou grande, se vocês não planejarem, vocês vão pagar o preço por isso. Então planeja, coloca no papel aonde a sua empresa, onde vocês pessoalmente querem chegar. E a partir disso, trace o caminho com ações que vocês possam, de fato, executar. Ações factíveis, ações execuíveis dentro da sua estratégia. E aí, daqui a 5, 10 anos, a gente se pergunta de novo se vocês conseguiram chegar aonde vocês determinaram que iam chegar. Arrasou. E vamos vender o low ticket da planilha dele. Vamos embora! Amigo, obrigada, José. Gente, obrigado. Obrigada mesmo. Obrigada a você que está assistindo a gente aqui e até o próximo episódio. Né? Isso aí. Tchau!